Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo, e hoje vou falar sobre o Islã, explicar o que uma pessoa precisa dizer e acreditar para se tornar muçulmana, apresentar algumas curiosidades, mostrar quantos muçulmanos existem no mundo, explicar o significado da palavra sunita e citar algumas mesquitas sunitas existentes no Brasil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Alá estejam com todos vocês. Antes de começar, é importante esclarecer a forma correta de algumas palavras. A religião chama-se Islã. A pessoa que segue o Islã é chamada de muçulmana. E Muhammad, que algumas traduções antigas chamam de Maomé, é considerado pelos muçulmanos o último profeta e mensageiro enviado por Alá. A palavra Islã vem do árabe e transmite a ideia de entrega, submissão e rendição voluntária a Deus. Ela também está relacionada à palavra salam, que significa paz. Portanto, ser muçulmano significa entregar-se conscientemente à vontade de Deus, procurando viver de acordo com seus ensinamentos. Isso não significa submissão a um homem, a um governo, a uma cultura ou a uma nacionalidade. Significa submissão ao Criador. A palavra muçulmano, em árabe muslim, significa justamente aquele que se entrega a Deus. E Alá não é um Deus diferente do Deus de Abraão, Moisés e Jesus. Alá é simplesmente a palavra árabe para Deus. Cristãos que falam árabe também usam a palavra Alá quando se referem a Deus. No entendimento islâmico, Alá é único. Ele não possui parceiros, filhos, pais ou semelhantes. Ele não nasceu e não morrerá. Não depende de ninguém, enquanto toda a criação depende dele. Essa crença na absoluta unicidade de Deus é chamada de Tawhid. O Alcorão resume esse princípio na Surata Al-Ikhlas, capítulo 112, ensinando que Alá é único, absoluto, não gerou e não foi gerado, e nada pode ser comparado a ele. O Islã não começou com Muhammad. Segundo a crença islâmica, a mensagem essencial do Islã foi ensinada por todos os profetas: adorar somente a Deus e praticar aquilo que é justo. Adão, Noé, Abraão, Ismael, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, João Batista, Jesus e Muhammad são reconhecidos como profetas de Deus. Por isso, um muçulmano não pode rejeitar Moisés nem Jesus. A fé nos profetas faz parte da crença islâmica. Jesus, chamado de Isa em árabe, é muito respeitado no Islã. Os muçulmanos acreditam em seu nascimento milagroso, nos milagres realizados com a permissão de Alá e em sua missão como Messias e profeta. Maria, chamada Maryam, também ocupa uma posição de grande honra. Existe uma surata inteira do Alcorão chamada Maryam, dedicada a acontecimentos relacionados a ela e a sua família. Mas os muçulmanos não adoram Muhammad, Jesus, Maria, anjos, santos, túmulos ou qualquer criação. A adoração pertence somente a Alá. Muhammad nasceu em Meca, aproximadamente no ano 570 da era cristã. Por volta dos 40 anos, recebeu as primeiras revelações por intermédio do anjo Gabriel, chamado Jibril em árabe. Essas revelações continuaram durante aproximadamente 23 anos e formaram o Alcorão. O Alcorão possui 114 suratas, ou capítulos. Para os muçulmanos, ele é a palavra revelada de Alá em língua árabe. As traduções são extremamente importantes para o estudo, mas são chamadas de tradução dos significados do Alcorão, pois nenhuma tradução consegue reproduzir perfeitamente todos os sentidos, sons e características linguísticas do texto árabe. Além do Alcorão, os muçulmanos estudam a Suná. A Suná reúne os ensinamentos, exemplos, ações e orientações transmitidos pelo profeta Muhammad. Os relatos sobre sua vida e suas palavras são chamados de hadiths. Isso nos leva à pergunta principal: o que uma pessoa precisa fazer para se tornar muçulmana? A entrada no Islã acontece através da Shahada, o testemunho de fé. Porém, não basta repetir palavras como se fossem uma fórmula mágica. A pessoa precisa compreender o significado, acreditar sinceramente e pronunciá-las por vontade própria. Ninguém deve ser obrigado a entrar no Islã. O próprio Alcorão declara na Surata Al-Baqarah, capítulo 2, versículo 256, que não deve existir imposição na religião. A forma mais conhecida da Shahada em árabe é:
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Repetindo lentamente. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Em português, significa: testemunho que não existe nenhuma divindade digna de adoração além de Alá, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Alá. Algumas mesquitas utilizam uma forma um pouco mais completa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Essa forma significa: testemunho que não existe nenhuma divindade digna de adoração além de Alá, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. A Fambras apresenta a Shahada como o primeiro pilar do Islã e explica que ela deve ser pronunciada verbalmente com sinceridade no coração. A primeira parte da Shahada nega a adoração a qualquer coisa além de Alá. Não se adora dinheiro, poder, imagens, astros, espíritos, pessoas mortas, governantes ou o próprio ego. A segunda parte reconhece Muhammad como mensageiro de Alá. Isso significa aceitar que Muhammad transmitiu a mensagem recebida e que seu exemplo deve ser estudado e seguido. A pessoa não precisa conhecer todo o Alcorão para entrar no Islã. Não precisa saber falar árabe. Não precisa saber realizar perfeitamente as 5 orações. Não precisa conhecer todas as regras de alimentação, casamento, vestimenta ou comércio. Ela começa reconhecendo a verdade da Shahada e depois aprende gradualmente. Seria como alguém que entra em uma escola. A pessoa não precisa saber todo o conteúdo antes de fazer a matrícula. Ela entra para começar a aprender. A Shahada pode ser pronunciada em qualquer lugar quando existe convicção verdadeira. Entretanto, é recomendável procurar uma mesquita, conversar com um imã ou sheikh e pronunciá-la diante de testemunhas. Isso ajuda a pessoa a ser reconhecida pela comunidade, receber acompanhamento, aprender as orações e obter um certificado de conversão quando necessário para casamento, peregrinação ou outros procedimentos. Mas é importante entender, o imã não concede a salvação e não funciona como intermediário entre a pessoa e Alá. No Islã, não existe um sacramento realizado por um sacerdote que transforme alguém em muçulmano. A essência é a fé sincera e o testemunho consciente. Depois da Shahada, recomenda-se realizar o banho completo, chamado ghusl, vestir roupas limpas e iniciar uma nova etapa de vida. O novo muçulmano não precisa abandonar sua família, sua nacionalidade ou seus bons costumes. Também não é obrigatório trocar de nome, desde que o nome não possua significado ofensivo, idólatra ou contrário à fé. Uma pessoa chamada João, Carlos, Maria, Ana ou Roberto pode continuar com o mesmo nome. O Islã não é uma etnia e não exige que o brasileiro tente transformar-se em árabe. O muçulmano brasileiro continua brasileiro. Pode falar português, respeitar sua família, trabalhar, estudar e participar da sociedade, desde que procure evitar aquilo que é claramente proibido pela religião. Depois de entrar no Islã, a pessoa começa a aprender os 5 pilares. O primeiro pilar é a Shahada, o testemunho de fé. O segundo é a Salá, a realização das 5 orações diárias. As 5 orações obrigatórias são: Fajr, realizada antes do nascer do sol; Duhr, realizada depois que o sol passa do ponto mais alto; Asr, realizada durante a tarde; Maghrib, realizada logo depois do pôr do sol; e Isha, realizada durante a noite. Os horários não são escolhidos aleatoriamente. Eles acompanham o movimento aparente do sol e variam de acordo com a cidade e a época do ano. Antes da oração, o muçulmano normalmente realiza a ablução, chamada wudu, lavando determinadas partes do corpo. A oração inclui ficar em pé, inclinar-se, prostrar-se e sentar-se. A prostração representa a humildade diante do Criador. Os muçulmanos oram voltados para a Kaaba, em Meca, mas não adoram a Kaaba. A Kaaba funciona como uma direção comum de oração, chamada Qibla, simbolizando a unidade dos muçulmanos. O terceiro pilar é o Zakat. O Zakat é uma contribuição obrigatória destinada a determinadas categorias de necessitados. Em muitos casos, corresponde a 2,5% da riqueza acumulada que permaneceu acima de um valor mínimo durante um ano lunar. Não é simplesmente uma doação opcional. É um dever religioso para quem possui as condições exigidas.
Além do zakat obrigatório, existe a sadaca, que é a caridade voluntária. O quarto pilar é o jejum do mês de Ramadã. Durante o Ramadã, o muçulmano adulto e em condições de jejuar abstém-se de comida, bebida e relações conjugais desde o início da alvorada até o pôr do sol. Entretanto, o Ramadã não é apenas passar fome. É um período de oração, leitura do Alcorão, disciplina, caridade, controle da língua, arrependimento e aproximação de Alá. Pessoas doentes, viajantes, mulheres grávidas ou amamentando e outras pessoas que se encontram em situações especiais possuem regras e permissões específicas. O quinto pilar é o Hajj, a peregrinação a Meca. Ela deve ser realizada pelo menos uma vez na vida por quem possui condições físicas, financeiras e segurança para viajar. Durante o Hajj, pessoas de diversas nacionalidades utilizam vestimentas simples e realizam os mesmos rituais, mostrando que riqueza, raça e posição social não tornam uma pessoa superior diante de Alá. Além dos 5 pilares do Islã, existem 6 fundamentos da fé. O primeiro é acreditar em Alá. O segundo é acreditar nos anjos. O terceiro é acreditar nos livros revelados por Deus. O quarto é acreditar nos profetas e mensageiros. O quinto é acreditar no dia do juízo, na ressurreição e na vida depois da morte. O sexto é acreditar no decreto divino, compreendendo que Alá possui conhecimento completo de tudo, sem retirar do ser humano a responsabilidade por suas escolhas. Agora vamos entender o significado de sunita. A palavra sunita vem de sunnah. Os sunitas são frequentemente chamados de al-sunnah wal-jama'a, expressão que pode ser traduzida como o povo da tradição profética e da comunidade. Depois da morte do profeta Muhammad, no ano 632, surgiu uma discussão sobre quem deveria assumir a liderança administrativa da comunidade muçulmana. Os sunitas reconheceram Abu Bakr como o primeiro califa, depois vieram Umar, Uthman e Ali. Esses 4 são conhecidos entre os sunitas como os califas bem-guiados. Os muçulmanos xiitas desenvolveram uma compreensão diferente sobre a sucessão, defendendo uma autoridade especial ligada a Ali, primo e genro do profeta, e aos seus descendentes. Essa foi inicialmente uma questão de liderança, mas, ao longo dos séculos, também surgiram diferenças religiosas, jurídicas e teológicas. Explicar essa história não significa incentivar inimizade. Sunita e xiita não devem transformar divergências históricas em ódio, violência ou desrespeito. O Alcorão ensina que os crentes devem buscar reconciliação, justiça e união. A maioria dos muçulmanos do mundo pertence ao ramo sunita. As estimativas geralmente colocam os sunitas em aproximadamente 85% a 90% da população muçulmana mundial. Dentro do sunismo, existem 4 escolas jurídicas clássicas principais: a escola Hanafita, a escola Malikita, a escola Shafiita e a escola Hanbalita. Essas escolas são chamadas de madhabs. Elas possuem algumas diferenças sobre a maneira de interpretar e aplicar determinadas regras, mas compartilham os fundamentos centrais do Islã. Por exemplo, pode existir uma pequena diferença na posição das mãos durante a oração. Entretanto, todos oram para Alá, seguem o Alcorão, reconhecem Muhammad como mensageiro e realizam os mesmos movimentos essenciais. Essas diferenças não significam 4 religiões diferentes. Também é importante esclarecer que nem todo sunita é salafista. O salafismo é uma corrente existente dentro do amplo universo sunita. Portanto, usar as palavras sunita e salafista como se fossem exatamente a mesma coisa é incorreto. O sufismo também não é necessariamente uma terceira religião separada do sunismo e do xiismo. Existem tradições sufis dentro de ambientes sunitas e também em outros contextos. O sufismo normalmente enfatiza purificação espiritual, recordação de Alá e desenvolvimento do caráter. Quantos muçulmanos existem no mundo? Não existe um contador mundial funcionando em tempo real. Por isso é necessário utilizar levantamentos demográficos. O grande estudo global publicado pelo Pew Research Center em 2025, com dados referentes ao ano de 2020, estimou aproximadamente 2 bilhões de muçulmanos.
representando cerca de 25,6% da população mundial naquele período. O estudo também mostrou que o número de muçulmanos aumentou aproximadamente 347 milhões entre 2010 e 2020, tornando o Islã o grupo religioso que mais cresceu numericamente durante aquela década. Portanto, em 2026, podemos afirmar com segurança que existem mais de 2 bilhões de muçulmanos no mundo, mas não seria correto inventar um número exato sem um novo levantamento mundial completo. Outra curiosidade é que a maioria dos muçulmanos não é árabe. Muitos vivem na Ásia. A Indonésia possui uma das maiores populações muçulmanas do planeta. Também existem enormes comunidades no Paquistão, Índia, Bangladesh, Nigéria, Turquia e em vários países africanos. Ser árabe é uma identidade linguística, cultural ou étnica. Ser muçulmano é seguir uma religião. Existem árabes cristãos, árabes muçulmanos, árabes de outras religiões e árabes sem religião. Da mesma maneira, existem muçulmanos brasileiros, africanos, europeus, chineses, indianos, indígenas e de praticamente todas as origens. Outra curiosidade está no calendário islâmico. Ele é lunar e possui aproximadamente 354 ou 355 dias. Por isso, o Ramadã começa cerca de 10 ou 11 dias mais cedo a cada ano quando comparado ao calendário solar. O calendário islâmico começa a partir da Hégira, a migração do profeta Muhammad e dos primeiros muçulmanos de Meca para Medina, ocorrida no ano 622 da era cristã. A sexta-feira é um dia muito importante para os muçulmanos. Nesse dia acontece a oração comunitária chamada Salat al-Jumu'ah, acompanhada por um sermão chamado Khutbah. Mas a sexta-feira não funciona exatamente como um sábado judaico ou um domingo cristão. Depois da oração, o muçulmano pode voltar ao trabalho e às suas atividades permitidas. Outra curiosidade é a saudação islâmica. Assalamu alaikum. Ela significa: que a paz esteja com você. A resposta é Wa alaikum assalam, que significa: e que a paz também esteja com você. Uma forma mais completa é Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que significa que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam com você. A alimentação permitida é chamada de halal. Halal significa lícito ou permitido. O contrário é haram, que significa proibido. Carne suína, sangue e bebidas alcoólicas estão entre as coisas proibidas para consumo. Entretanto, halal não trata somente de alimentos. Também existe trabalho halal, comércio halal, casamento halal e comportamento halal. Ganhar dinheiro honestamente é halal. Roubar, enganar, explorar e receber dinheiro por atividades proibidas é haram. Outra curiosidade é que não existe uma obrigação religiosa de todos os muçulmanos usarem roupas árabes. O princípio islâmico é a modéstia. As roupas podem variar conforme o país e a cultura, desde que respeitem os limites religiosos. Também não é correto afirmar que todas as mulheres muçulmanas são obrigadas por seus maridos a usar o hijab. O hijab é entendido pelas muçulmanas praticantes como uma obrigação religiosa e um ato de modéstia, mas a fé não deve ser imposta através de violência. O homem também possui regras de modéstia, comportamento e vestimenta. Outra palavra muito mal compreendida é jihad. Jihad significa esforço ou luta em uma causa. Pode envolver o esforço contra os próprios vícios, a luta para cumprir as obrigações, o esforço para estudar, ajudar a comunidade e defender o que é correto. Em determinados textos jurídicos, a palavra também pode aparecer relacionada ao combate armado, mas isso não significa violência sem limites. Terrorismo, assassinato de inocentes, traição e agressão injusta não podem ser apresentados honestamente como se fossem a essência do Islã. A conduta de criminosos não deve ser usada para julgar mais de 2 bilhões de pessoas. Da mesma maneira, os erros de um muçulmano não transformam automaticamente seus atos em ensinamentos islâmicos. É necessário diferenciar o Islã daquilo que alguns muçulmanos fazem. No Brasil existem comunidades muçulmanas de diferentes origens e correntes. Entre as mesquitas e instituições ligadas à tradição sunita,
podemos citar alguns exemplos. A Mesquita Brasil, localizada no bairro do Cambuci, na cidade de São Paulo. Ela é considerada a mesquita mais antiga do país e permaneceu historicamente vinculada à orientação sunita. A Mesquita Omar Ibn al-Khattab, localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ela é uma importante mesquita sunita e também um conhecido centro religioso e cultural da cidade. A Mesquita Rei Faisal, localizada em Londrina, no Paraná. Ela também é identificada como uma mesquita sunita e reúne muçulmanos brasileiros e pessoas de diversas nacionalidades. A Mesquita da Luz, ou Masjid El Nur, localizada no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. A própria Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro apresenta a Mesquita da Luz como a única mesquita sunita do estado do Rio de Janeiro. A Mesquita da Misericórdia, localizada em Santo Amaro, na cidade de São Paulo, também está associada ao Islã sunita tradicional. Além dessas, existem mesquitas, centros islâmicos e salas de oração em cidades como Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, São José dos Campos, Guarulhos, Taubaté, Recife, Natal, Belo Horizonte, Cuiabá, Porto Alegre e outras regiões. A Fambras mantém uma relação de entidades islâmicas existentes em diferentes estados brasileiros. Entretanto, como nem toda instituição publica claramente sua orientação religiosa, é recomendável entrar em contato antes da visita para confirmar os horários, as aulas oferecidas e a linha seguida pela comunidade. Quem deseja conhecer uma mesquita não precisa fingir que já é muçulmano. Pode entrar com respeito, informar que deseja aprender e conversar com os responsáveis. Normalmente é necessário retirar os calçados antes de entrar no local de oração. As roupas devem ser respeitosas e modestas. Em algumas mesquitas, lenços são disponibilizados para as mulheres visitantes cobrirem os cabelos durante a permanência no salão. Também é importante evitar caminhar na frente de alguém que está realizando a oração, falar alto ou fotografar pessoas sem autorização. Quem pensa em tornar-se muçulmano deve estudar com calma. Não deve entrar no Islã apenas para agradar um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa ou um grupo de amigos. A decisão precisa ser tomada por convicção. Também deve evitar aprender a religião somente através de vídeos curtos e discussões agressivas na internet. A internet possui bons professores, mas também possui pessoas sem formação, fanáticos, manipuladores e indivíduos que transformam diferenças pequenas em guerras religiosas. O caminho mais seguro é estudar o Alcorão, conhecer a vida do profeta Muhammad, frequentar uma comunidade séria e fazer perguntas a pessoas qualificadas. O novo muçulmano também não precisa tentar mudar toda a sua vida em apenas um dia. É necessário abandonar claramente a idolatria e reconhecer a unicidade de Allah, mas o aprendizado prático acontece gradualmente. Primeiro aprende-se a ablução, depois as palavras e movimentos da oração. Em seguida, os princípios de alimentação, comportamento, família, trabalho e convivência social. O conhecimento deve produzir humildade. Quando o conhecimento produz arrogância, ódio e desejo de humilhar os outros, alguma coisa está errada. O profeta Muhammad ensinou a importância da misericórdia, da justiça, do bom tratamento aos pais, da proteção dos órfãos, da ajuda aos pobres, da honestidade nos negócios e do cuidado com os vizinhos. Ser muçulmano não é apenas possuir um nome árabe, usar determinada roupa ou publicar frases religiosas. Ser muçulmano é testemunhar a unicidade de Allah, reconhecer Muhammad como seu mensageiro e procurar transformar essa fé em oração, caráter, disciplina e boas ações. Portanto, para quem deseja entrar no Islã, as palavras são: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Testemunho que não existe nenhuma divindade digna de adoração além de Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Essas palavras são simples, mas seu significado envolve toda uma vida. Elas significam abandonar a adoração às criaturas e voltar o coração ao Criador. Significam reconhecer que riqueza, fama, força e poder não duram para sempre. Significam aceitar que um dia cada ser humano retornará a Allah e responderá por aquilo que fez. O Islã ensina esperança, mas também responsabilidade. Allah é misericordioso e aceita o arrependimento sincero, mas a pessoa precisa reconhecer seus erros.
abandonar o pecado e procurar reparar os danos causados. Não existe ser humano perfeito. Existe o ser humano que erra, reconhece, arrepende-se e volta para o caminho correto. Que Alá nos conceda conhecimento verdadeiro, equilíbrio, humildade e proteção contra toda forma de fanatismo, mentira e injustiça. Que Ele oriente aqueles que procuram sinceramente a verdade. E que possamos conviver com respeito sem abandonar nossas crenças e sem transformar diferenças religiosas em ódio. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Alá estejam com todos vocês.